Aleluias. Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, fala assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Pode se sentar, amados. Pai amado, em nome de Jesus, Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Que não seja o homem, mas que seja o Santo Espírito direcionando, nos convencendo do erro e da justiça, moldando os nossos corações, calmando a nossa alma, tirando toda a tristeza, tirando toda a distração, que a gente venha estar atento às boas novas do Senhor. O Senhor quer falar comigo, quer falar contigo. O Senhor quer continuar falando com a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluias. O tema do mês, amados, está finalizando hoje: o cristão comprometido com perdão. Um tema muito abrangente, que falou muito com todos nós e vai continuar nos ensinando, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus está atualizada para hoje, e hoje o Senhor já te esperava aqui esta noite. Hoje o Senhor, aleluias, quer te abraçar, um abraço de cura, um abraço de transformação. Falar de perdão, um tema, vamos dizer, complexo, um tema que muitas pessoas acabam correndo, muitas pessoas até ouvem, mas não quer viver esse perdão, não quer falar, declarar o perdão, e continua com a ferida aberta na alma, ao qual ora, clama, grita, chora, mas não quer fazer o que o Cristo o direcionou. Em Mateus capítulo 18, 33, tem uma fala de Jesus assim. Minha versão está um pouco diferente. Mateus 18, 33 está falando assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, Jesus contou uma parábola. Ele falando assim, começou dizendo assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seu servo. Jesus fala que o reino do céu pode se comparar, e ele contou uma parábola. Em outras palavras, disse que um certo rei chamou o seu servo e fez uma cobrança da sua dívida, uma alta dívida, 10.000 talentos, talvez uma dívida impagável em números. E a Bíblia relata que aquele servo não tinha como pagar aquela dívida. E o rei foi firme com suas palavras: se você não tem como pagar a dívida, então vou vender você, a sua esposa e seus filhos, para a dívida ser paga. Mas aquele servo se humilhou na presença do rei, pediu perdão, pediu clemência, pediu misericórdia, pediu tempo que ele ia pagar. E a Bíblia informa, a Bíblia diz, a Bíblia relata
que o rei moveu-se de íntima compaixão, se compadeceu por aquele servo e perdoou toda a dívida. E a Bíblia continua dizendo que aquele servo tinha um conservo, ou seja, aquele servo que a dívida foi perdoada, tinha uma pessoa que também trabalhava para ele, que também tinha dívida com ele, mas ele não quis saber. Ele teve a dívida perdoada e ele chegou, foi ao seu conservo: pague-me o que você me deve, ou vou te colocar na prisão até você me pagar centavo por centavo do que você me deve. E assim aquele servo fez com seu conservo. E os outros conservos que estavam olhando, indignou-se de tamanha ruindade. Como pode um servo ser perdoado, ter a sua dívida perdoada, e ele não pôde fazer o mesmo ato com seu próximo? Aí o rei ficou sabendo da atitude do seu servo, e o rei falou: servo mau, você vai ser preso e vou te entregar aos atormentadores para que a dívida seja paga. E aquele rei fez isso. Aí Cristo terminou essa parábola com esse versículo: assim vos fará também meu Pai, ou seja, nosso Deus celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Cristo começou a falar aqui de números, de dinheiro, mas ele termina dizendo assim: suas ofensas. Ele amplificou várias situações. Eu me lembro que na época de seminário, na época de estudo, eu estava ali sentado, numa sala cheia, e o assunto era os feitos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. E naquele dia o tema era perdão, e foi recitado essa parábola. Eu me lembro que tinha um senhor, isso estudando agora à tarde, Deus me trouxe a memória. Um senhor falou assim: como pode? Que Deus é esse que não perdoa? Aí na época o professor falou assim: mas a Bíblia não está dizendo que Deus não perdoa, a Bíblia está condicionando. Aqui está dizendo que ele perdoou primeiro e espera que os seus filhos façam igual, tenha misericórdia e perdoe. Mas se não perdoar, Deus vai revogar o perdão, porque aqui está bem claro: assim fará o Pai Celestial. E ele se indignou: como pode? Eu não aceito isso, eu não aceito. Começou a se exaltar: como pode? Como pode? E a partir daquele dia, aquele homem não foi mais para o curso. Passou-se mais 2 anos, ele não foi mais. E eu fiquei pensando, conjecturando: será que havia uma falta de perdão, uma ferida aberta, ao qual ele não aceitava, ele não poder perdoar o seu próximo, e Deus fazer o mesmo com ele? Ele não aceitou e sumiu. E tem gente que está se perdendo por não aceitar o exercício do perdão. Outra passagem aqui está em Lucas 15, aleluias, a partir do versos 25. A parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida. Todo mundo lembra do filho pródigo que saiu, que pegou a sua herança. Mas hoje vamos falar aqui do irmão mais velho. O tema é perdão, né, amados? Essa semana a gente já comentou sobre isso. Essa passagem já ardendo no meu coração, ardendo no meu espírito.
Em Lucas capítulo 15, a partir do verso 25, começa dizendo assim: e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para, aleluias, alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste num bezerro cevado. E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Amados, um clássico aqui, talvez uma passagem aonde o irmão mais velho muitas vezes passa despercebido. Muitas vezes é focado do filho pródigo, que, como todo mundo sabe, conhece. Um dia o filho mais novo pediu parte da herança, parte da fazenda, e o pai não incitou, deu a ele, e ele arrumou as suas coisas e foi para o mundo. E lá começou a descer a ladeira, começou a desperdiçar tudo, toda a herança, tudo que o pai tinha conquistado. Ele foi para a lama, foi conviver com os porcos. Mas um dia ele decidiu voltar, e a Bíblia diz que o pai o aceitou e fez festa, tocou as suas vestes, colocou um novo anel simbolizando a nova aliança, trocou as sandálias, e a alegria tomou conta. Mas aí entra o irmão mais velho, aonde está falando do perdão. O irmão mais velho tomando o cálice amargo do alto julgamento, tomando o cálice amargo da soberba, tomando o cálice amargo da falta de perdão, tomando o cálice amargo da falta de misericórdia, tomando um cálice amargo do egoísmo. A Bíblia diz, quando ele veio e viu aquele movimento, aquela alegria, aquela festa, ele perguntou: o que é isso? Ah, teu pai, teu irmão chegou são e salvo, ele resolveu dar uma festa. A Bíblia diz que ele não quis nem entrar na casa, não quis nem entrar, com o coração magoado, com a mágoa do irmão, com a inveja do irmão. E o mais triste, com esse sentimento todo, ele estava na casa do pai, junto com o pai. É o momento, amados, de fazer uma reflexão nas nossas vidas.
Como é que estão as nossas vidas diante do Senhor? Será que um dia a gente se comportou como esse irmão mais velho? Vira nas costas para o nosso irmão? Será que um dia a gente se comportou não querendo nem entrar para participar da alegria, do renascimento do irmão que se perdeu? Amados do Senhor, quantas vezes a gente é parecido com um filho pródigo, que se afasta da casa do pai, que se arrepende e que volta, e que o pai está de braços abertos. E quantas vezes a gente se comportamos com o irmão mais velho, não se alegrando com a prosperidade do nosso irmão, não se alegrando com a alegria do nosso irmão, não perdoando o nosso irmão, não aceitando o nosso irmão, mesmo estando na mesma casa, mesmo sendo filho do mesmo pai. Amado do Senhor, essa passagem nos traz uma reflexão assim, uma justiça própria pela falta de perdão. Nos traz uma inclusão do seu perfeccionismo, dele achar que ele era melhor do que o irmão porque ele não transgrediu as leis do pai. Então eu não aceito meu irmão. E o pai: filho, o que é isso? O que é isso? Tem situações na vida, amados, que a gente vai entender se a gente estiver próximo do pai. Hoje à tarde também Deus me trouxe a lembrança. Eu gosto de tocar violão, né? Eu gosto de cantar. E tinha um senhor, ele com esse mesmo gosto, né? De tocar, de cantar. E a gente se encontrou, tem muito tempo que eu não o vejo, mas aquele dia ele me contou o seu testemunho, me falando das dificuldades e das coisas que ele não entendia, mas que Deus estava revelando. Coisas que ele tinha ouvido, talvez quando criança, mensagem, palavra, que ele não compreendia. Talvez ele se comportava como esse irmão mais velho. Ele não aceitava, porque ele era comprometido, o irmão não era. E muitas vezes quando o irmão voltava, o irmão era abraçado, e ele simplesmente era cumprimentado. Oi, irmão, Pai do Senhor Jesus. E quando aquele irmão que errou, que aprontou, voltava, se reconciliava, todo mundo fazia a festa. Ele não entendia. Mas aí o Senhor deu a oportunidade de compreender. E aí ele cantou um hino. Cantou assim: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Jesus, aleluia, e as lágrimas começaram a descer. As lágrimas começaram a descer. E ele começou a entender, começou a compreender o amor do pai para com aquele filho. Ele pôde compreender o perdão. Ele pôde liberar o perdão para pessoas que ele achava que não era necessário liberar. Ele pôde reconhecer algumas feridas que estavam ocultas dentro da sua alma. Feridas que estavam impedindo dele caminhar, de prosseguir. Feridas que estavam impedindo dele avançar.
crescer na graça, no conhecimento, porque ele parou no tempo, ele se fechou. O orgulho, a soberba tinha tomado conta do seu coração. E esta noite, Cristo mais uma vez vem aqui falar desse ato tão importante, mas que é necessário na vida do cristão. Todo dia a gente pede perdão a Deus, ao Senhor, porque todo dia a gente falha. Mas muitas vezes nós não nos comportamos assim com o nosso irmão. A gente pede perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas muitas vezes pisa no nosso pé, a gente já fala que está tudo bem, mas por dentro começa a vir um sentimento de amargura, aí pisa de novo, eu não suporto esse irmão. Jesus vem falar: suportai-vos uns aos outros. Eu não consigo amar, amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz para a gente viver na contramão do mundo. Mas será que estamos tendo essa convicção, essa coragem? Será que você olha para você mesmo, olha no espelho e fala assim: o que eu sou para Cristo, ou o que Cristo representa para mim? É o Senhor e Salvador da minha vida, então eu tenho que viver isso. Então esse sentimento que estava no irmão mais velho não pode fazer parte da minha vida. Esse comportamento, eu não vou nem entrar nessa casa, porque está dando festa a um que gastou todo o dinheiro do pai, um que não merece, mas eu não transgredi nenhum dos teus mandamentos. Que é isso? Não é pelas tuas obras. Jesus, Ele não olhou o teu pecado, Ele veio aqui e te salvou. Mas Ele está avisando aqui esta noite: se você não abrir o seu coração, Deus vai revogar esse perdão e vai te entregar aos atormentadores. É uma palavra muito dura. Talvez, se os discípulos estivessem aqui esta noite, talvez Pedro repetiria aquela frase: Senhor, é duro demais este discurso. E Jesus não ia passar a mão na cabeça. Então pode ir. E eu sei que ele não tinha esse coração que tinha o irmão mais velho. Eu não vou, Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, palavra de vida, palavras que pode, aleluias, me transformar, palavras que pode, aleluias, me quebrar e me refazer de novo, aleluias. Mas quantas pessoas querem ser transformadas verdadeiramente? Mas por que isso? Porque parece palavras que se repetem. Se está se repetindo, é porque muitos de nós não tomou posição. Ontem eu estava comentando com um amigo sobre tempo, sobre oportunidades. Um tempo, se você teve a oportunidade de orar e você não orou, você perdeu aquela oportunidade. Nossa, se você perdeu aquele momento, você perdeu aquele momento. Você não tem como voltar ao tempo para viver aquilo que você perdeu. Mas hoje Deus te deu uma nova oportunidade. Eu vi os amados aqui falando de adoração, que o barulho que está no som não atrapalhasse a sua adoração, que as lutas, as dificuldades não viessem a atrapalhar a sua adoração, que as adversidades não viessem a atrapalhar o processo que Deus tem com você. Mas você não entende, o que ele ou ela me fez.
Você não entende que meu irmão mais novo saiu, estourou tudo que meu pai construiu a vida toda. E ele voltou de novo e deram uma festa para ele. Deus não faz exceções de pessoa. Quando você se aproxima dele, de Deus, Deus se aproxima de você. E quando você tem um coração aquebrantado, Deus entra. Quando você abre a porta do seu coração, Deus entra para ceiar contigo. E aquele rancor, aquela mágoa, aquela sujeira é tirada, aleluias. Porque quando Jesus entra a luz. Amém, glória a Deus. A luz clareia e tudo que está sujo começa a ser limpo. Ele começa, olha isso aqui não está certo. Aí você está com o coração quebrantado, com desejo de mudança. Tá certo, Senhor, então vamos tirar. Olha, isso aqui está errado, vamos tirar. E essa ferida? Senhor, essa ferida, você não sabe, aquele irmão pisou no meu pé. É para tirar. Essa ferida vai ser curada. Como? Declare perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E quando você declara, eu te perdoo, Jesus fala assim, agora eu vou tirar essa ferida. Você não vai ter mais dor. Você vai conseguir caminhar. A alegria do Pai vai estar dentro de você. Pode o mundo estar de mal a pior e você vai estar caminhando, aleluia, e louvando, te louvarei. E o pessoal olhando, irmão, o que é isso? A economia está difícil, o Brasil não está fácil, e você, é uma alegria que só tem quem conhece o amor do Pai. Glória a Deus, aleluia. E esta noite, o Senhor está te dando a oportunidade de lembrar onde você caiu, onde você tropeçou, voltar, se arrepender e voltar ao primeiro amor. Amém, Aquele primeiro amor, sabe? Aquele primeiro amor que talvez você deixou para trás. Mas como assim? Jesus, ele não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. E por que a gente está mudando? Cadê a adoração? Me chamou muita atenção hoje no louvor. Vamos adorar. Adoração é pessoal. Foi falado Salmos 40. Colocou um cântico novo. Mas antes disso não foi fácil. Antes disso, o salmista declarou, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Clame ao Senhor, mas obedeça, que Ele vai te colocar esse cântico novo, ao qual foi ministrado aqui esta noite. Oh, aleluia. Amados, esse tema perdão, ele é muito profundo. Muito profundo. Lembra, tem pessoas que tem uma ferida e não sabe nem que tem, ou se acostumou com a ferida. Deixa para lá. E fulano, eu já vi pessoas falar assim, e fulano, não quero nem falar de fulano, deixa para lá. Ô irmão, deixa para lá, eu já esqueci, já passou, nem lembro. Irmão, tem uma ferida aí dentro, deixa para lá. Quantas pessoas já ouviu isso? E fulano, deixa para lá. Olha, deixa para lá, eu vou ali resolver um negócio. E a igreja, glória a Deus, eu estou firme com Cristo, eu estou firme. E fulano, deixa para lá. E a igreja, estou firme com Cristo. E fulano, deixa para lá. Ô irmão, como é que você está firme com Cristo e deixa para lá a ferida que está dentro de você? A Bíblia diz, se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente você está livre. Não existe meio termo com o Senhor, ou é ou não é. Então você não está liberto, você está preso. E Cristo já te libertou, Cristo já te abençoou, mas você não tomou posse, porque você não quer obedecer às instruções do nosso Senhor Jesus. E quando você começar a obedecer, aqui no versículo 28, mas ele se indignou
e não queria entrar. E quando acontecer com você, e fulano, é festa, por quê? Porque ele voltou, glória a Deus, eu vou entrar para comemorar. Porque meu irmão voltou, meu irmão estava perdido. Aí o inimigo vai dizer assim: e você que nunca saiu da casa do pai, nunca teve uma festa? Oh, amado, tudo que o meu pai tem é meu, e eu estou na presença dele, e a graça dele me basta. Aleluias. Isso é quem está na casa do pai, em comunhão com o pai. Não adianta você estar na casa do pai, que você vai estar pior de que o filho pródigo quando saiu sem rumo, sem direção. Você vai estar desviado na casa do pai, porque esse irmão mais velho, ele estava desviado na casa do pai. Precisou o pai dizer assim: você está comigo, eu estou com você, está do meu lado, o que mais você quer? Você tem tudo. E seu irmão estava perdido, ele voltou. Temos que se alegrar, temos que comemorar, mas com muitos não é assim. Quando a gente traz a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aí vira aquela frase: quão grande, quão pesado é esse discurso. O pastor falou aquilo, mas não é simples assim, não é simples, amado. A obra de Deus, ela não pode ser um peso na sua vida. A palavra de Deus, ela não é um peso na sua vida. A palavra, ela vivifica, ela transforma, ela cura, ela abate, ela exalta, ela faz o efeito ao qual foi designada. Ou seja, ela não volta vazia. Ela vai de encontro ao seu coração. Ela vai com uma espada de 2 gumes, entrando nas medulas, discernindo os pensamentos. A palavra vai esquadrinhando os corações, sondando os corações. Neste momento o Senhor está sondando o seu coração. Nesse momento o Senhor está querendo tirar o coração de pedra, mas com a sua permissão, e colocar um coração de carne, igual Ele colocou em Davi, um coração adorador. Saul um dia preferiu o seu reino e disse não a Deus. Mas Davi falou: Senhor, o Senhor pode tirar tudo, mas não tire de mim o seu espírito. Pode tirar o reino, pode tirar a riqueza, mas não tire de mim a sua presença. Para perdoar, amados, precisamos da presença do Senhor. Para te curar, você precisa da presença do Senhor. Aquela presença que vai te impulsionando, que vai te tirando da escuridão e vai te empurrando para a luz. E você, talvez você acostumou a olhar tanto para o escuro, que você não consegue nem olhar para a luz. Você começa a caminhar para a luz e começa a colocar a mão nos olhos. E Jesus: não temas que eu sou contigo, não temas que eu te ajudo, mas me obedeça, perdoe. Mas eu não tenho mágoa com ninguém. Mas por que está essa ferida aí? É porque eu não me perdoo, porque eu era para ter ajudado alguém, não ajudei. E Jesus está mandando você se perdoar esta noite. Eu me perdoo, em nome de Jesus. Quando você se perdoa, você está, as prisões, as cadeias começam a cair por terra. Tem gente que tem mágoa de uma adolescente, na época de adolescência, lá atrás. Essa mágoa entrou em décadas. Está maduro hoje com aquela mágoa lá atrás.
Talvez encontre a pessoa, não tenho raiva dele não, mas aquilo que ele me fez lá atrás, quando eu era adolescente, ele não podia ter feito comigo. Perdoe, amado. Mas eu já não perdoou. Declare, eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo o meu irmão mais novo em nome de Jesus. Eu perdoo o meu irmão da direita em nome de Jesus. Eu perdoo meu irmão da esquerda em nome de Jesus. Pai, eu perdoei, agora eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver o sobrenatural. Joga por terra essas cadeias, Senhor. Assim como o Senhor enviou o seu anjo para libertar Pedro da prisão. Me liberta esta noite, Senhor. Que a partir daqui as coisas começam a fluir na minha vida. Que a partir daqui as coisas começam a fluir na sua vida. Que a partir daqui você seja livre verdadeiramente. Porque o Mestre já te proporcionou esta liberdade. Aleluia. Sabe aquela situação, tem uma cadeia? Tem algumas pessoas, amados, que a porta está aberta e continua lá dentro. O inimigo, ouvindo a conversa do inimigo. Jesus já abriu a porta da cadeia. Já decretou a sua liberdade. Já te deu a liberdade, mas a pessoa não tomou posse. Está dentro da cadeia, com a porta aberta. E o inimigo dizendo, você não é digno para sair. Você aprontou, você fez isso, fez aquilo. E a culpa caindo sobre a pessoa. Eu quero te dizer esta noite, que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras somos sarados, somos curados, somos transformados. Então perdoe, saia da prisão, que a porta já está aberta. Jesus já te deu acesso à liberdade. E lá na porta uma luz está brilhando. É Cristo te esperando para caminhar sobre as águas, para ir com você no seu barquinho, para você ver as ondas subindo e descendo, e você, ai meu Deus, você olhar para o lado e ter a convicção, Cristo está no meu barco, então eu não vou afundar, eu vou chegar do outro lado. E Jesus, e a ferida, Senhor, está cicatrizando. Por quê? Porque eu resolvi te obedecer. Eu tomei posse do remédio. Eu tomei o teu remédio, Senhor. E estou vendo a cura acontecer. Eu estou contemplando. E mais, eu vou falar, vou proclamar o teu amor. Eu vou contar para todo mundo aquilo que o Senhor me fez. Sabe por quê, Senhor? Porque eu te amo. Sabe por quê? Porque o Senhor me amou primeiro. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Aleluia, te louvarei, aleluia. Te louvarei. Não importa assim. Você vai cantar com convicção. Mas o Pai vai terminar dizendo assim: mas era justo que alegramo-nos e fogamo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e achou-se. Oh, aleluia! E você vai poder se alegrar também com seu irmão, porque você o perdoou. Aleluia! Você o perdoou. E você se curou. E quando você perdoou, você
selou o seu acesso para o céu. E você vai poder chegar aquele dia e sentir o perdão do Senhor, porque você obedeceu. Você fez a sua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, amados. Pai amado, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não desiste de nós. O Senhor é paciente. O Senhor é misericordioso. O Senhor nos compreende. Mas a compreensão do Senhor não nos tira a responsabilidade da obediência. Eu te entendo, filho, mas você tem que me obedecer. Você tem que perdoar. Senhor, Ele gastou tudo do meu pai. Ele zombou de mim. Eu te entendo, filho, mas é preciso você obedecer. Aleluia. E que esta noite, esta palavra venha entrar como semente em terra fértil. A Bíblia diz que a gente planta, a gente rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. E que o Senhor venha dar o crescimento dessa semente que foi lançada aqui esta noite. Que a gente venha ter o cuidado com esta planta que vai começar a florescer. Que a gente não vai permitir que o inimigo venha arrancá-la. Você não vai permitir, porque foi o Senhor que plantou. E a partir de hoje você vai viver o sobrenatural na sua vida. A partir de hoje você vai viver o novo de Deus. Porque eu creio que a partir de hoje você fez uma escolha de obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você resolveu obedecer ao médico dos médicos, ao qual está curando almas aqui esta noite, almas feridas aqui esta noite. Você vai começar a cuidar dessa planta, e essa planta vai crescer, vai frutificar, e você vai estar sendo transformado a cada dia, a cada momento. E você vai olhar para trás e você vai poder dizer, como foi falado esses dias aqui, até aqui o Senhor me ajudou. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia.